O Internacional perdeu pelo placar de 4-2 para a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. E após o jogo, o vestiário esteve indignado com a arbitragem da partida. O zagueiro Vitão foi quem puxou a fila. Na saída de campo para a televisão que transmitia a partida, Vitão deu uma declaração forte, que vai obviamente circular e viralizar no Brasil todo, enumerando erros da arbitragem na visão dele e chamando os árbitros por um palavrão. A gente repercute também a manifestação feita pela direção do Inter, através do vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, que também enumerou os erros do árbitro e deu a sua visão sobre como que o juiz conseguiu se atrapalhar nesta partida. Roger Machado falou a respeito do jogo e conseguiu explicar as trocas de Alan Patrick e de Thiago Maia, mostrando que nesse aspecto ele não teve culpa do resultado negativo que as alterações acabaram surtindo. Bruno Henrique falou na zona mista, pregando foco para a partida do meio de semana contra o Nacional de Medellín e lamentando aquela que, segundo ele, foi a sua primeira expulsão da carreira. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 3 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o jogo, obviamente. O mais importante, o Inter perdeu por 4-2 para a equipe do Corinthians. Uma derrota que despenca o Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. A rodada ela ainda vai decorrer ao longo deste final de semana, mas o Inter muito provavelmente estará na parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro. Tudo sobre o jogo que foi cercado de erros do Internacional, mas também da arbitragem no vídeo que eu gravei segundos depois do árbitro encerrar o jogo. É só conferir aqui no canal, tá? Mas eu quero repercutir o vestiário colorado, que começou já com indignação contra a arbitragem. O zagueiro Vitão foi o primeiro a se manifestar já na entrevista de saída de campo para a Prime Video, que estava transmitindo o jogo. Vitão deu uma entrevista forte, que vai viralizar no Brasil pelo seu conteúdo e pela sua emoção. E a gente lê aqui ipsis literis o que Vitão falou. Sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa no jogo, ele estava falando, mas aqui dentro sempre temos que jogar contra 12. Nunca o que o Bruno fez foi falta para amarelo. No gol anulado, ele tinha que ter tomado cartão e ter sido expulso, porque foi na arquibancada, se referindo ao Yuri Alberto. Pênalti do Wesley, ele nem foi olhar. Mas é assim, botam estes árbitros cagados para apitar aqui. É sempre 11 contra 12 nesta porcaria. Uma declaração forte do Vitão já na saída de campo, o que dava o tom do que seria o vestiário do Internacional de muitas contestações e reclamações contra a arbitragem. O vice de futebol, José Olavo Bisol, veio na sequência para oficializar o descontentamento do Internacional com a arbitragem. Foi apenas uma manifestação de José Olavo Bisol, que até exaltou a atuação do Inter na partida, mas falou a respeito dos erros. O Bisol contesta o pênalti não marcado em cima de Wesley no primeiro tempo, contesta também uma falta em cima do Oscar Romero na origem do lance que resultou na expulsão do Bruno Henrique e contesta os erros do árbitro de campo ao não marcar as faltas no campo e permitir que o Corinthians fizesse os gols e depois anulasse no VAR. Na visão do José Olavo Bisol, esse contexto dele ir pro VAR e anular 2 gols do Corinthians criou uma atmosfera no estádio de pressão em cima dele e de favorecimento ao Internacional, uma atmosfera de favorecimento ao Internacional, como se o estádio enxergasse que o Inter estivesse sendo favorecido porque ele foi no VAR em 2 gols e anulou 2 gols do Corinthians. E na visão de José Olavo Bisol, isso foi um erro que tendenciou o árbitro a marcar o pênalti ao ser chamado pelo VAR no lance do Oscar Romero, um pênalti que na visão de José Olavo Bisol é extremamente duvidoso. Estas foram as manifestações do Internacional contra a arbitragem. As manifestações de José Olavo Bisol, oficiais da direção, foram nesse sentido,
de reclamar da arbitragem, que a arbitragem foi ruim, que ela tendenciou a partida ao não marcar no campo lances de campo e ter que ir pro VAR corrigir, e não marcou um pênalti em cima do Wesley e também uma falta na origem do lance da expulsão do Bruno Henrique. Esta foi a visão da direção do Internacional, tá? O técnico Roger Machado falou também em entrevista coletiva, falou sobre a arbitragem, entendeu que houve erros da arbitragem, que o Inter acabou sendo de fato prejudicado, mas também deu explicações sobre o jogo, e afinal o Roger tinha que dar muitas explicações sobre a partida. E algumas delas até foram explicações boas e que o isentam de alguma situação, tá? A primeira delas, Roger disse que o jogo foi muito agitado, falou que colocou um esquema com 3 zagueiros, com o Fernando dentro da linha, para tentar controlar Yuri Alberto e Memphis Depay, que são uma dupla perigosa, que o Memphis começou a flutuar pelo meio campo, onde havia espaço porque o Inter marcava apenas com Bruno Henrique e Thiago Maia, e que ali construiu o gol. E que ao ver isso, ele tira o Fernando da linha, coloca o Fernando como um volante, o Inter cresce na partida e vira o jogo. E aí no segundo tempo, a expulsão acabou prejudicando a partida. Ele disse que não viu problemas defensivos extras quando o Inter tinha um jogador a menos nas bolas aéreas. Ele foi perguntado sobre isso. Refutou ou tentou refutar uma ideia de que o Inter joga diferente fora de casa e com uma postura um pouco mais reativa fora de casa, e explicou as substituições que fez, em especial a saída de Alan Patrick no intervalo e a saída do Thiago Maia no início do segundo tempo. 2 situações que foram muito criticadas pela torcida. Sobre Alan Patrick, Roger revelou: Alan Patrick teve um desconforto muscular, acusou esse desconforto muscular na posterior da coxa no vestiário e o Inter optou por tirá-lo do jogo por este motivo. Então o Alan Patrick saiu porque sentiu um desconforto, não foi por uma opção do técnico Roger Machado. E Thiago Maia saiu porque sentiu a perna pesar e pediu para sair. Roger disse que foi o Thiago Maia quem pediu para sair, que ele iria trocar o Bruno Henrique, segurou a troca do Bruno Henrique para trocar o Thiago Maia, que havia pedido para sair, e quando iria trocar o Bruno Henrique acabou sendo expulso. Então, de fato, nesse aspecto de ter tirado o Thiago Maia e Alan Patrick, o Roger acabou não tendo culpa porque foram os próprios jogadores que pediram para sair por questões físicas. Essas foram as explicações do treinador colorado. Na zona mista, o Bruno Henrique conversou com a imprensa, tá? E o Bruno Henrique se mostrou bastante chateado pelo fato de ter tido a sua primeira expulsão da carreira, segundo ele. Disse Bruno Henrique: sentimento ruim, primeira expulsão da carreira. Ficamos chateados pelos critérios adotados. Desde o início do campeonato, adotam o estilo de deixar o jogo correr. Meu primeiro cartão amarelo, não foi uma falta para cartão. O árbitro falou que foi minha 3ª falta no jogo e por isso me deu cartão. Foi um jogo bagunçado do árbitro. É chato ter que vir aqui falar sempre sobre arbitragem. A fala de Bruno Henrique na zona mista após o jogo, lamentando, obviamente, a expulsão que o tira também da próxima partida do Campeonato Brasileiro. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds deste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Inter e Corinthians eu apostei no 1-1, não me dei bem, mas nesse domingo tem Grêmio e Santos e eu também apostei 1-1. Vai lá, odd do Grêmio 2.28, empate 2.9, o Santos está pagando 3.5. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!